paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos da vida, a morte redentora e a ressurreição de Jesus de Nazaré. A palavra evangelho, do grego, evangelion, significa boas novas. No grego secular, evangelho se referia a uma boa notícia a respeito de um acontecimento importante. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos mais significativos de toda a história. Embora eles sejam historicamente exatos e apresentem detalhes biográficos importantes da vida de Jesus, os objetivos principais dos evangelhos são teológicos e apologéticos. Os 4 evangelhos foram aceitos como evangelhos inspirados pelo Espírito Santo. Não temos as datas exatas da composição dos evangelhos. A maioria dos estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos canônicos a ser escrito, servindo como fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. Marcos escreveu o evangelho guiado por Pedro, escrito por volta do ano 65 a 75 depois de Cristo. Mas os evangelhos são tradicionalmente impressos em São Mateus em primeiro lugar, porque segundo Agostinho de Hipona, era esse o mais antigo, segundo ele. Esse evangelho teria sido escrito de 50 a 75. Mateus, Marcos e Lucas compartilham um ponto de vista em comum, não compartilhado por João. Por causa disso, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra grega que significa ver junto ou compartilhar de um mesmo ponto de vista. João e os evangelhos sinóticos registram somente 2 acontecimentos em comum: Jesus andando sobre as águas e a alimentação das 5.000 pessoas antes da Semana do Paixão. Essas diferenças entre João e os evangelhos sinóticos, entretanto, não são contraditórias, mas sim complementares. As profecias do Velho Testamento, em Isaías, capítulo 52, versículo 10, diz: "O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão o Salvador, nosso Deus." E continua em Isaías, capítulo 52, versículo 13 ao 15. "Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão." As profecias continuam em Isaías, capítulo 52, versículo 1 ao 12. "Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores
levou sobre si. E nós a reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse breve, mas importante trecho de Isaías é uma profecia cristalina sobre o ministério, morte, ressurreição e coroação do Messias, escrita há mais de 7 séculos antes de sua vinda. É o Evangelho segundo Deus. De todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, essa se destaca por sua riqueza sublime e nitidez incomparável. Em particular, Isaías pinta um quadro profético preciso dos sofrimentos do Messias. Ele também explica em detalhes o verdadeiro significado da morte do Messias como sacrifício expiatório pelos pecados do seu povo. Muitos detalhes históricos importantes referentes aos eventos que cercam a morte do Messias são expressamente declarados nessa passagem. Por exemplo, Isaías fala da brutalidade selvagem das feridas que foram a ele infligidas, o silêncio total diante dos seus acusadores, sua morte, o lugar do seu sepultamento e o triunfo final de sua obra concluída. A passagem também é carregada de temas doutrinários, o sacrifício substitutivo, o perdão dos pecados por meio do derramamento do sangue do Messias, a impecabilidade desse servo, desprezado e rejeitado, que morre por seu povo, a iniciativa soberana de Deus em propiciar expiação aos pecadores, a justificação de muitos e a obra de intercessão daquele que oferece a si mesmo como sacrifício. O Antigo Testamento é cheio de profecias sobre o Messias que apontam apenas para Jesus. Ele é o tema central não apenas da mensagem do Novo Testamento, mas também da profecia do Antigo Testamento. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse aos líderes religiosos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim. Mais tarde, sobre esse mesmo assunto, o Senhor acrescentou: porque, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. João capítulo 5, versículo 46. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele disse aos que ouviam o sermão no monte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele repetiu essa declaração durante todo o seu ministério terreno. O Antigo Testamento é tão cheio dos ensinamentos sobre o Messias que, quando os discípulos estavam confusos sobre a morte de Jesus e despreparados para sua ressurreição, ele os repreendeu por desconhecimento das Escrituras. Tomados em conjunto, os 4 evangelhos formam um testemunho completo a respeito das profecias: nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo Jesus.